Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Versão Brasileira Podcast. Hoje a gente tem um convidado que é super talentoso, ele atua, dubla, dirige, traduz. O cara fez de tudo. Estou falando do incrível Airão Pinheiro. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço essa introdução aí, nossa, fiquei até agora lisonjeado. Obrigado. É um prazer estar Eu que aqui. agradeço. Eu que agradeço pelo convite, Daniel, muito bom, muito bem. Vamos lá. Obrigado. Bom, Airão, você é um verdadeiro artista, né? Ator, músico, dublador. Me conta o que te trouxe para esse mundo das artes. Como foi o começo dessa jornada? Conta para nós, por Ó, favor. Olha, tá aí, eu não sei como começou, o que me despertou para esse mundo das artes. Eu sempre gostei, né, de filmes, de desenhos, de música, sempre gostei muito de música, desde pequenininho, assim, sempre curti muito música. E eu acho que foi um movimento natural, né? Eu fui aos pouquinhos descobrindo uma coisa, descobrindo outra. A dublagem chegou meio por acaso na minha vida. Eu fui fazer Entendi. teatro também por acaso. Eu queria ser músico, na verdade. Eu sempre gostei de música. Ah, E que aí, legal, Aira. e aí depois chegou um momento em que eu meio que por acaso acabei fazendo um comercial para televisão. E aí eu gostei daquilo, comecei aos pouquinhos a fazer e tal, e muito tempo depois eu fui também, numa situação até engraçada, eu fui fazer uma figuração numa novela para quebrar o galho de um amigo, e Uhum. aí cheguei lá, fiz né, o que tinha que gravar e tal, mas eu não gostei, muito calor, e a gente gravando externa, em cidade cenográfica e tal, eu falei, não, não quero mais fazer isso não. E aí acabou que eu peguei uma cena que tinha continuidade. Continuidade é quando a gente tem que voltar no dia seguinte para gravar uma cena que continua, né? Como assim, por exemplo, você está do lado de fora de uma casa, tocou a campainha e tal, entrou. Aí quando aparece o pessoal lá dentro, às vezes aquilo é gravado no dia seguinte, não é ali na mesma hora, né? Ah, E foi o que que curioso. aconteceu. E foi o que aconteceu. Eu tinha que voltar no dia seguinte. Eu falei, ah, não, não vou voltar, não. Eu não gostei, não quero. Não quero voltar, não. Aí o assistente de direção veio falar comigo e falou, pô, por favor, cara, volta, senão vai dar uma confusão. Imagina o seguinte, entra 3 pessoas, batem na porta, e aí depois que entra aparecem 2. Não dá, né? Se tinham 3, tem que ter 3 Nossa, lá dentro. deve ser um rolo. Isso daí é uma coisa complicada, né? O continuista é uma profissão ingrata, porque o pessoal tem que ficar de olho nisso tudo. E aí veio o assistente de direção e o continuista falar comigo e tal, me pediram para voltar. Eu falei, tá, tudo bem. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu volto, mas não me deixa pegar nenhuma cena de novo desse tipo, porque uma terceira vez, um terceiro dia, eu não vou voltar, não. Não, tudo bem e tal, não sei o quê. Acabou que no dia seguinte que eu fui para fazer a continuação daquela cena, teve uma cena que esqueceram de chamar um ator para fazer uma participação. Tinha uma falhinha pequena, mas não tinha ninguém escalado para fazer. E aí o diretor foi lá no meio do pessoal e falou assim: alguém aqui faz teatro, pode fazer aqui uma cena para mim? Eu falei: eu faço. E aí eu fui lá fazer, acabou que gostaram do que eu fiz, eu fiquei, entrei para o elenco de apoio, fiz o resto da novela inteira, fiquei meses Que depois fazendo a novela. legal, Aira. Então foi meio por acaso. E aí continuei, eu falei, bom, já que eu estou aqui, eu vou, né, vou seguir em frente. E aí fui fazer teatro também, e tudo e tal. E aí muito tempo depois eu estava fazendo uma peça que metade do elenco era de dubladores. E aí o pessoal falou, por que você não faz, né, dublagem também e tal? É mais uma coisa que a gente pode fazer, né? Ator faz um monte de coisa. Ator faz televisão, faz cinema, faz teatro, faz Sim, publicidade e dublagem também, porque a dublagem é aquela coisa, não existe a profissão dublador. É sim. ator em dublagem, porque para ser dublador tem que ser ator, né? Ator. Então eu falei, é uma possibilidade também. E aí uma das pessoas que estava nesse elenco era a Carla Pompilho, que é uma profissional maravilhosa, é uma amiga super querida, e ela que me levou para Everett Richards, e aí eu comecei aos pouquinhos a ir para lá, assistir a gravação e tal, e um pouquinho, até que eu comecei a dublar. Então foi assim que eu comecei na dublagem. E aí depois, logo no segundo momento, a Carmen Sheila, que foi uma pessoa que me ajudou muito desde o começo, e começou a me colocar para gravar. E foi assim, no começo foi assim, depois o resto, né, os trabalhos foram pintando aos pouquinhos, você faz teste para uma coisa,
aí outro diretor te conhece, te chama para, né, conhecer o seu trabalho e tal, te escala para fazer uma coisinha pequena, depois uma coisa maior, e aos pouquinhos foi assim. Que legal, Aira. E a dublagem? Tem várias camadas, né? Além de dublar, você também dirige e traduz. Como você lida com tudo isso? Como cada função tem sua vibe, né? Exatamente, você falou tudo, cada função tem a sua vibe. Eu gosto mesmo é de dublar, né, é o que eu gosto de fazer. Mas a gente costuma dizer assim de brincadeira, a gente fala, eu não sou diretor, eu estou diretor, né, que é diferente. E porque é aquela coisa, a gente às vezes dirige e aí acaba aquela produção, você volta a dublar só, e às vezes eu estou traduzindo, porque né, no meu começo na dublagem, quando a gente começa dublando muito pouquinho, né? Então o volume de trabalho não era muito grande. Então, para somar no final do mês ali, dar uma graninha melhor e tal, eu comecei a traduzir. E aí o Jorge Rosa, que era dono da Voice Brasil, me deu a minha primeira oportunidade, ele estava precisando de um dublador, de um tradutor, e aí ele falou, olha, o pessoal está reclamando muito dos textos aqui, da tradução e tal, os dubladores vêm dublar, e aí a tradução não está legal e tal, não sei o quê, quer traduzir para mim aqui uma coisa como experiência? Eu falei, claro, vamos lá. E aí eu traduzi um desenho, aí ele gostou, todo mundo gostou, ele falou, cara, ótimo. E aí começou a me dar um monte de trabalho, filme, documentário, desenho, tudo. Que da Série, traduzi várias séries, e aí depois, logo no segundo momento, eu comecei a dirigir também nesse estúdio, porque foi um movimento natural, né? Eu traduzia, e aí precisava de mais diretores, começou a ter um volume maior de trabalho, precisavam de mais diretores, e aí ele me chamou para dirigir também. Então eu passei a dirigir, traduzir e dublar também. Mas que o que eu gosto legal. mais de fazer mesmo é dublar. Dublar é o mais gostoso. Na verdade, a direção é legal porque você está ali como se Tendo fosse um com que representante. os Você... dubladores dublou. Exato, você vê o trabalho dos colegas que tem. Nossa, tem Sim. colegas fantásticos, né? E além disso, você está ali para auxiliar. Você está como um representante do espectador, né? Da pessoa que vai assistir depois daquela produção, seja um desenho, seja um filme, uma série. Então, assim, eu assisto com o olho de quem está assistindo ali uma série, né? Um desenho pela primeira vez. Se ficou legal, é porque tá bom, né? Então, eu gosto de falar que hoje em dia, com todos os recursos que a gente tem de computador e tudo para ajeitar as falas, colocar no lugar, aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, comprimir e tal, tudo isso a gente consegue fazer no computador. Agora, a interpretação, isso não tem jeito. Não, E isso isso tem tem. que partir do dublador. Então, eu gosto de dirigir dublador, eu gosto de dirigir a parte artística, porque a parte técnica, o técnico, né, o operador está ali do meu lado, me ajudando, fazendo um trabalho que é imprescindível. O trabalho desses caras assim, é fenomenal. E eles praticamente dirigem tudo ali junto com a gente, né? É um trabalho em parceria mesmo, né? Uma dupla ali na cabine, dirigindo a produção. Então, eles ficam mais de olho na parte técnica e eu fico mais na parte artística. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Então, nesse sentido, é bacana, né, de poder ver os meus colegas trabalhando, né, trabalhos fantásticos, coisas muito legais, e poder auxiliar de alguma forma, estar ali, né, ajudando, direcionando, né, como a palavra já diz ali, dirigindo a interpretação desses Sim. colegas. Mas fazer mesmo, dublar, é que, para mim, pelo menos, é o mais gostoso, é o que eu mais gosto. Airan, uma pergunta Uhum. que é qual que foi o dublador que o senhor mais, que você mais gostou de conhecer ou de dirigir? Poderia Ah, me contar? tá aí uma pergunta. Eu gostei muito de conhecer. Bom, todos os dubladores da velha guarda, Orlando Drummond, né, o Monjardim, o José Santa Cruz, Carmen Ainda. Sheila, essas pessoas todas, assim, foram, né, assim, é uma honra ter conhecido essas pessoas. Isaac Bardavi, nossa, tanta gente muito bacana, muito legal, não só dentro do estúdio, não só como profissionais, mas como colegas, sabe? De você ficar batendo papo ali, esperando para entrar para gravar, e era uma delícia ficar conversando com essas pessoas ali na sala de espera, antes de entrar, né, para dublar. Mas o que mais me surpreendeu mesmo, assim, que eu tenho um carinho muito grande, é o Mário Monjardim e das meninas, a Carmen Sheila. Que Essas duas legal, pessoas, Airan. assim, eu tenho profundo carinho, vou guardar para sempre no meu coração o momento em que eu conheci,
e passei a conviver com essas pessoas, né? O Mário Monjardim foi um cara que eu não sabia quem ele era e não sabia que ele dublava todas aquelas coisas. Eu tinha personagens que eu adorava e depois eu descobri que o mesmo dublador era, né, fazia todos aqueles personagens. Eu falei, caramba, esse cara é um gênio, né? E aí eu fiquei assim, nossa, assim, encantado com ele. E é uma figura muito, muito engraçada também, muito divertido, uma pessoa do bem. Ele, Orlando Drummond também, nossa, era, né, delicioso ficar conversando com ele. E aprendi muito com todo esse pessoal aí da velha guarda, né? Aprendi muito. Carmen Sheila, principalmente, era praticamente a minha professora particular, me dava muitas dicas, muitas orientações, sempre, com muito carinho. Então, assim, são pessoas que eu vou guardar para sempre na memória e no coração. Dirigir Beavis e Butthead, Sanjay e Craig e Brickberry deve ter sido uma aventura. Como é acertar o tom de tanto humor nonsense na dublagem? Ótima pergunta. É complicado. O Beavis and Butthead foi uma história curiosa, porque eu estava nesse estúdio que eu estava te contando, né, que eu passei a traduzir e a dirigir também e tal, e aí eu acabei uma produção e passei no RH lá e tal, a menina estava conversando comigo, ela falou assim, chega uma produção nova e tal, se você quiser pegar a direção, já que já acabou a série que você estava dirigindo e tal, é um desenho. Eu falei, opa, desenho sempre me interessa, né, desenho é legal. E aí eu falei assim, você sabe o nome? Ela falou, não sei, vou ver aqui, deixa eu abrir o e-mail para eu ver direitinho, porque eu não lembro o nome, não. Aí ela abriu, eu falei, Bevis, eu falei, Beavis and Butthead? Ela falou, você conhece? Eu falei, claro que eu conheço. Ela falou, você quer dirigir? Eu falei, lógico que eu quero. Pô, claro que eu quero, com certeza, quero dirigir, sim. Aí peguei, saí do estúdio todo animado, né, todo empolgado. Aí peguei o carro para ir para casa, fui no metade do caminho, encostei o carro, liguei para o estúdio, falei, olha, não quero dirigir, não. Ela, mas você saiu daqui tão empolgado, o que que eu falei, eu não quero dirigir, eu quero dublar. Tá doido, não quero dirigir isso, não. eu quero dublar um dos dois. Aí ela, pô, caramba, não, relaxa e tal, vou ver aqui e tal. Aí o Jorginho, que estava nessa época no estúdio, que era filho do Jorge Rosa, ele falou, não, faz o seguinte, faz o teste e dependendo de como for, a gente vê a situação, como é que fica. Eu falei, tá bom. Aí cheguei para fazer o teste, ele me colocou para fazer o teste para o Butthead. Aí eu falei, Jorginho, não, eu queria fazer o Beavis, que é totalmente doido, fala as coisas totalmente sem sentido, é todo idiota e tal, é o mais engraçado. O Butthead é o cara que fica fazendo bullying, o Beavis é o que recebe o bullying, eu quero fazer o que, né, faz as coisas mais engraçadas, que sofre. Aí ele, pô, caramba, eu pensei que você quisesse fazer o Butthead. Ele falou, faz o seguinte, faz para os dois. E aí eu fiz teste para os dois e fui aprovado para os dois. Eu falei, não, eu não vou fazer os dois e nem muito menos vou fazer os dois e dirigir. Eu falei, não tem condição, não rola, Jorginho, esquece, porque isso não tem nem cabimento. Eu sempre sou muito contra essa coisa de você traduzir, dirigir e fazer o protagonista, por exemplo, Que de uma produção. Coisas de uma vez. Não só pela carga de trabalho, mas porque eu acho que você tem que dar oportunidade para colegas, né? Então, assim, se eu estou dirigindo, eu já estou trabalhando, já estou ganhando por aquela produção. E deixa um colega pegar o personagem, né? Deixa um outro colega fazer a tradução, né? A adaptação e tudo mais. Então, assim, cada um faz um pouquinho. E aí a gente soma e fica mais legal também, porque você, como diretor, você tem uma visão mais global da produção. Sim. E é diferente de você estar dirigindo, né, de fora, né, com essa visão, e está dirigindo uma coisa que você mesmo está fazendo. Então, assim, qual vai ser o critério para você, né, se avaliar e se autodirigir? Aí é meio complicado. Bastante, né? Porque você falou assim, tá ótimo, o que eu fiz tá maravilhoso, tá muito bom. Claro, né? Então, assim, eu não sou muito a favor disso. Eu falei, não, eu não quero e tal. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí eu indiquei o Léo Rabelo, para fazer o Butthead, ele fez o teste, passou também. E aí eu falei, mas eu não quero dirigir, porque eu já vou fazer o Beavis, eu fui aprovado para fazer o Beavis, não quero. Aí ele falou, não, faz o seguinte, você faz o Beavis, então, que você quer fazer, você foi aprovado, o cliente gostou e tal, tá aprovado, e dirige, mas quando você for dublar, aí eu te dirijo. E quando você não puder e tal, eu dirijo, né, o resto do pessoal e tal. Eu falei, tá, então tudo bem. A gente dividiu um pouco a direção e eu fiz o Beavis, que foi muito legal fazer, né?
E já os outros não. O Brickleberry, eu cheguei a traduzir a primeira e a segunda temporada, se não me engano, e acabei dirigindo também, né, a maioria dos episódios. E só que aliás, não, o Brickleberry eu não dirigi, ao contrário, eu fiz o Denzel, que é um dos personagens que era divertidíssimo de fazer. E agora o Sanjay e Greg, aí sim, ali o Sanjay eu só dirigi. Eu não dublei nada, eu só dirigia. Então, assim, foi interessante esse período, porque foram desenhos que a gente foi fazendo e em cada um eu tive uma função diferente. Agora, manter esse humor, assim, nonsense, foi uma loucura, até porque, principalmente o Brickleberry e o Beavis and Butthead também, eles falam palavrão, eles falam um monte de coisa. O Brickleberry é um desenho politicamente incorreto, né? Ele só tem baixaria, é uma loucura aquele Época de desenho. ouro. É. E aí, o que que acontece? O cliente chegava para a gente e falava assim, ó, não pode ter, na dublagem, na tradução, não pode ter palavrão. Aí a gente falava, caramba, mas como é que a gente vai fazer isso no original? Os caras só falam baixaria o tempo todo. Então a gente ficava encontrando formas de deixar a coisa engraçada, né, não perder o humor, mas sem falar as mesmas coisas que eles falavam no original. Então a gente ficava tentando burlar o tempo todo, né, colocar uns termos engraçados ou falar as coisas de uma forma engraçada, que fosse, né, fosse irônico, que tivesse humor, mas que não fosse com as palavras que eles falavam, do jeito que eles falavam, porque eles falavam muito palavrão. Então Nossa, isso foi um era exercício interessante, complicado. foi um exercício engraçado, assim, foi divertido fazer, complicado, não era fácil, mas o resultado, assim, a gente ficou muito feliz, porque tem muita coisa engraçada ali, muita coisa legal. O Beavis and Butthead eu dublo até hoje, né? Chegaram temporadas novas agora, eu estou dublando, inclusive, agora atualmente, e o Sanjay acabou, não teve mais, mas também era muito legal. E o Brickleberry foi um desenho que não teve, assim, muita repercussão, né? Apesar de ter entrado depois para a Netflix e tal, mas é um desenho muito engraçado. É um desenho muito engraçado, assim, você pega, né, desde o primeiro episódio, todas as temporadas têm coisas muito engraçadas. Agora, é isso, é um desenho politicamente correto, é só baixaria. Não é desenho para criança, as pessoas confundem, né? Quando fala desenho, acho que desenho tudo é para criança. Não, é animação. A animação é uma coisa, né, que pode ser para criança ou não. É tipo colocar um Rick and Morty para uma criança. E assim, por exemplo, uma animação que eu sempre falo que eu não considero uma animação infantil é Simpsons, né? Simpsons não tem Com nada para criança certeza. ali, né? Até porque tem muita referência ao mundo adulto, de política, coisas socioeconômicas e tal, que a criança nem entende. Então, assim, não é desenho para criança, é uma animação, mas não é para criança. Agora, mudando um pouco de assunto, você já deu a voz a personagens icônicos como Mike Ross em Suits e o Beavis. Tem algum que te marcou mais? Aquele que você pensa, esse aqui é especial. Tem, é bom. O Mike, né? O Mike Ross, ele foi um personagem e foi curioso porque quando eu fiz, foi uma série que ninguém via, porque passava, eu não sei nem qual era o canal que passava, era algum canal de TV a cabo e ninguém assistiu, ninguém conhecia. Muito tempo depois, começou a ser exibido na Netflix. E aí bombou, a série virou uma febre. Agora, esse ano passado, foi eleita uma das séries mais assistidas de todos os tempos. Isso depois de já ter acabado. A série já tinha acabado, já a última temporada, a gente já tinha feito a dublagem, tudo e tal. E aí, um tempo depois, a série bombou. Assim, virou uma febre, né? Inclusive na internet e tudo mais. Então, assim, o Mike é um personagem que eu tenho muito carinho, foi um personagem que foi meu primeiro protagonista e foi um personagem que eu Legal. cresci junto com ele, porque eu estava com pouco tempo de dublagem quando eu peguei, eu fui fazer, eu não fui, aliás, essa é uma história engraçada, eu não fui fazer o teste, eu fui por acaso para o estúdio com um amigo meu, por acaso o Léo Rabelo, que fez o Nossa, Butthead, fez Butthead. ele ia nesse estúdio para gravar alguma coisa, eu acho. E aí eu tava de carona com ele, voltando para casa. Ele falou: vamos lá comigo, eu só vou gravar um negócio rapidinho, depois a gente vai comer alguma coisa e tal. Eu falei: nah. Aí ele falou: você tá fazendo alguma coisa? Eu falei: não. Ele falou: então vamos lá rapidinho, sobe lá comigo e tal, é rápido. Aí eu falei: tá. Cheguei lá no estúdio, o Era diretor falou Suits. assim: não, eu não sabia o que que era. Aí que tá.
E nem era a série que é hoje, que todo mundo conhece. Era só mais uma série qualquer que tinha lá no estúdio. Só que estavam fazendo teste. E aí o diretor falou assim, cara, quer fazer um teste? Eu falei, sempre, lógico. Ele falou o seguinte, é para uma série nova aí que chegou, e tem um personagem que eu tenho que mandar, porque o teste a gente sempre faz assim, são normalmente, né, é feito da seguinte forma, manda 3 vozes, e aí o cliente escolhe a que ele acha que ficou legal, que encaixou melhor com o personagem e tudo mais. E aí ele tinha 2 vozes já, tinha que mandar uma terceira, mas ele não ia conseguir gravar com a pessoa que ele queria, porque esse dublador estava doente. Ele falou, não tem Nossa. condição, ele está com uma laringite, sem voz e tal, não vai ter como gravar, eu tenho que mandar esse teste hoje ainda, e não tem ninguém para fazer, faz aqui para mim. Eu falei, tá Aí, bom. Entrei no aí estúdio, você fez. fiz. Aí eu fiz, quando eu acabei de fazer o teste, o diretor falou assim, olha, você sabe que não sou eu que decido, né? É o cliente que escolhe. Mas se dependesse de mim, cara, eu te botava. Ficou muito legal, combinou assim, eu não imaginei que fosse ficar tão perfeito assim a combinação da tua voz com a cara do sujeito lá do ator e tal, né, o personagem e tal, ficou muito legal. Aí eu falei, pô, que bom, né? Espero que o cliente pense da mesma forma. E Que ele... pensou. Aí o que que aconteceu? Passou, sei lá, uma semana, a menina que passava os horários me ligou. E aí falou, olha, um horário tal para marcar contigo aqui no estúdio. Eu falei, ah, tá, fala aí, que horas? Aí ela me passou, era assim, tipo, 5 horas de estúdio. E na época eu estava começando, eu só fazia horinha, né? De 1 em 1 hora, sempre coisinha pequena. Aí quando ela falou, ah, não sei, 5 horas de estúdio, eu falei, caramba, peraí. Eu falei, esse é aquele negócio que eu fiz o teste? Aí ela falou, é. Eu falei, peraí, eu passei? Ela ninguém te falou? Eu falei, não, você tá me falando agora. Aí ela, Nossa. caramba, não, que bom, parabéns e tal, você passou e tal. Eu falei, nossa, cara, eu não acredito. Aí eu fiquei feliz porque, como eu te falei, foi meu primeiro protagonista. Que, na verdade, a série tem 2 principais, né? O Harvey e o Mike, que é a dupla, que é o Batman e Robin, né? E então, assim, ele não é o único, ele é o co-protagonista, mas ele é o principal, né? Os 2 principais ali da série. E aí era a primeira vez que isso estava acontecendo, então eu fiquei super feliz e tal, mas não pela série em si, porque era só mais uma série, né? E a gente, quando vai gravar, principalmente quando é uma série nova, a gente não faz ideia da repercussão que aquilo vai ter, se vai, Sim. né, ter uma aceitação legal, se vai bombar, se não vai. Então, O- eu fui lá e o- gravei só. E aconteceu como eu te falei, né? Eu gravei a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira temporada, e ninguém assistia. E aí eu falava, Aí caramba. agora bombou. Aí eu ficava pensando, pô, a série é boa pra caramba e tal, ninguém assiste, né? Que pena e tal. Aí eu falei, bom, paciência, isso acontece. Aconteceu com várias outras produções que eu participei também. Eu já fiz desenhos que eram muito bons e que não colou, assim, não rolou. E aí eu falei, bom, tudo bem, paciência. E aí depois, quando foi pra Netflix, aí a coisa virou uma loucura. Então, assim, o Mike eu tenho muito carinho, né? Respondendo a tua pergunta, dei uma volta imensa para contar. Mas o Mike eu tenho muito Não, carinho. para Tenho muito nós é carinho uma honra. pelo, tenho muito carinho por personagens que eu já gostava e que eu passei a fazer, como o Beaker dos Muppets, que é aquele bonequinho, o cientista maluco que tem o Ah, cabelo arrepiado, fica o, ele não fala, né? Ele só fica, sim, ele tem a língua própria dele, que eu acho muito engraçado. Para mim é o personagem mais engraçado dos Muppets. E aí quando eu fui fazer teste eu não acreditei. O Guilherme foi Briggs me no, chamou. Hã? foi no filme de 2011? Foi no filme, não lembro se foi 2011, mas foi no filme, no primeiro filme da retomada dos Muppets, né? Que Porque o Muppets legal, é muito Maíra. antigo. E aí eu Sim, gostava pra caramba, quando eu era, né, mais novo, assim, tal, eu adorava Muppets, achava muito legal. E aí quando eu vi que o teste era para fazer Muppets, eu já não acreditei. E aí quando ele me colocou na frente do Beaker, eu falei, não, você tá brincando. Ele, pô, você gosta? Eu falei, cara, é o meu personagem preferido. Eu falei, mas peraí, eu só não tô entendendo uma coisa. O Beaker não tem fala, ele não fala, né? Ele tem uma língua própria. Aí ele falou, sim, mas alguém tem que dublar ele. Então eu te botei para fazer o teste. E aí foi muito legal, porque eu passei no teste e recebi uma carta da Disney explicando, falando, olha, ele tem a língua própria, ele não fala nada. A princípio, a gente não entenderia o que ele fala, né, porque ele fala a língua dele, mas ele se expressa, ele se comunica. Tudo que ele fala tem um motivo, tem uma intenção por trás. Então ele passa uma ideia. Com todos aqueles barulhinhos que ele ah, faz, né, é a linguagem dele, mas ele está expressando, ele está falando alguma coisa.
Aí eu falei, Que pô, legal, bacana. interessante, Aira. E a gente sempre fez esse trabalho lá no Muppet, sempre com isso em mente, né? Que ele faz aquelas loucuras todas, mas ele passa. Então, assim, os personagens que eu tenho muito carinho, porque eu já gostava e passei a dublar, são o Beaker, o Frank, da Corrida Maluca, que eu gosto de gatinho, que Ah, eu adoro, né? Adorava a Corrida Maluca quando eu era pequena, adorava, 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 adorava. E aí, quando eu fui fazer também, nossa, fiquei louco, assim, não acreditei quando eu passei no teste. cara, O da hora. Beavis era um desenho que eu já conhecia, adorava, era fã. E os Smurfs, que eu já conhecia também, quando eu fui O chamado para vaidoso. fazer o Vaidoso, eu pirei, eu falei, caramba, que legal fazer Smurfs e tal. Ah, E aí eu fiz uma participaçãozinha, era uma ou duas falas no filme, né, da Vila. E aí fiz, acabou e tal, falei, legal, participei, né, do universo dos Smurfs, que era uma coisa que eu sempre gostei e tal. Mas interessante, Aira. acabou ali. Só que depois eles resolveram fazer o desenho, né, a série, né, animada. Aí Aí, ele você voltou participou. e ficou, e até hoje eu gravo o Vaidoso. Então, assim, é uma honra muito grande. Então, esses personagens eu tenho muito carinho, porque eu já gostava e passei a dar voz a eles. Então, assim, para mim, nossa, é um sonho de criança que se torna realidade, né? Uma coisa Que muito doida. interessante, Aira. O Aira, Mike pela exposição, que é uma coisa muito legal, e o Veigar, né? O Veigar do League of Legends, que é assim, todo mundo que joga, né? Ou odeia ou adora. Só que mesmo os que odeiam gostam dele porque ele é muito engraçado. é, E muita gente não sabe também Bom, muita gente não conhece nem o nome do personagem, que é o Calçola, né? Calçola, do Shrek, é o seguinte, é aquele bonequinho que fica faz urro, faz urro, faz urro, que fica faz pedindo pro o. Shrek, né? Pro Shrek para sempre, né? Pro Shrek fazer o urro. E esse também foi uma coisa muito doida, porque eu fiz, ele tem algumas poucas falas no filme, e aí foi pro cinema, a coisa virou Aí uma virou loucura. meme. Não, o pior é isso, é que começou, todo mundo saía do cinema falando, né? Faz urro, faz urro, faz urro, e tal, brincando e tal. Aí passou ali a temporada do filme, sei lá, 3 meses, sei lá, 2, 3 meses, acabou, morreu ali, nunca mais falou nisso. Anos depois, sei lá, 6, 7, 8 anos depois, virou meme. Aí um dia Nossa, eu abri meu Instagram, acordei, abri o Instagram, tinha 1 milhão de mensagens, eu falei, o que está faz o. acontecendo? Exatamente, as mensagens, 99% das mensagens eram faz o, faz o. O que Faz está o. acontecendo? O que é isso? Foi muito louco. E aí é um personagem que nem que eu quisesse, eu não conseguiria esquecer, porque volta e meia, até hoje eu recebo mensagem, faz o urro, pedindo áudio, né? Manda uma mensagem para mim, Faz faz o o. urro e tal. Então é muito engraçado, é um personagem que eu tenho maior carinho também, porque, nossa, é muito divertido, é muito doido esse personagem. Aira, agora, se você puder, Claro, posso. dublar o Beavis, um dos personagens mais malucos da cultura pop. Como foi essa experiência? Você falou para nós que você já era fã do desenho animado. Uhum. Ou ficou pensando, o que eu tô fazendo aqui? Não, para mim foi assim, foi divertidíssimo, né? Eu fiquei super animado em poder fazer, em ter sido aprovado no teste para fazer o Beavis. E no começo, a gente, quando vai dublar, né, a gente tem o script em português e a gente fica com o áudio em inglês, né, ouvindo, né, a produção, seja o desenho, ou o que for o filme, e você vai ali dublando, lendo o que está no script, né? Você tem as falas todas ali traduzidas em português, direitinho. E aí eu no começo fui dublar normalmente, né? Eu pegava o texto, português e tal, olhava para a tela, ensaiava e tal, vamos gravar. Não dava errado sempre, porque ele é muito louco, né? Ele é completamente ansioso e ele fala sem parar, ele tem muita mumunha, ele fica o tempo inteiro. Então, assim, não dava para seguir o script. Eu tinha que pegar e entender a cena. Tá, já entendi mais ou menos o que ele vai falar. Vamos gravar. E gravava, sabe? Aí você vai improvisando, botando caco, botando coisa, inventando coisa lá e Que cobrindo todas as legal. bocas, porque não dá, é uma loucura. Então, assim, é divertido pra caramba, mas ao mesmo tempo é louco. Eu termino, toda vez que eu gravo o Beatles, eu termino suando. Pode estar o frio que for, eu termino suando. O ar-condicionado no estúdio pode estar no máximo que eu saio suando, porque é uma loucura. Ele não para 1 minuto, é muito doido.
Agora, me conta uma coisa que deve interessar a galera. Você também trabalhou em animes e games, tipo Jujutsu Kaisen e League of Legends. Como é dar voz para esse público tão fiel e exigente? Deve ser um trabalho. Agora você falou tudo. É um público fiel, né? Então é E muito, um pouco muito, exigente. então assim, é muito prazeroso, né? É uma coisa muito bacana, porque são produções que você tem certeza que você vai ter o retorno dessa galera, né? Que é bom por um lado, mas ruim por outro, né? Porque assim, se você fizer um trabalho mal feito, o pessoal cai de pau em cima. Aí Você é massacrado. Agora, se você fizer um trabalho legal, o pessoal curte, bate elogia, manda palma. mensagem, e é muito gostoso, assim, ter esse retorno, né, da galera, porque o pessoal entra em contato, manda um monte de mensagem carinhosa, sabe, elogiando, falando e tal, curtindo e pedindo para mandar áudio e tudo mais e tal. A gente tem um projeto que é o Nossas Vozes, que a gente grava todos os áudios por lá, que tem um valor simbólico que é cobrado, mas que, assim, para quem paga não é nada, mas para quem recebe, que são dubladores que estão precisando de ajuda de alguma forma, às vezes para remédio, para plano de saúde, coisas sérias mesmo, e a gente consegue auxiliar, né, esses dubladores através desse projeto, que é um projeto super bacana, é uma ONG, né, chamada Nossas Vozes. E então, assim, a gente grava todas as mensagens por lá. Então, quando tem alguma coisa, como por exemplo, agora, né, vai ser lançado a nova skin do Veiga de Halloween, é, tem uma enxurrada, né, de pedidos, as pessoas mandam mensagem direto pedindo e tal, então assim, eu sempre encaminho para Nossas Vozes e isso ajuda pra caramba. Então, é muito bom porque além da satisfação pessoal que a gente tem, né, em fazer esses personagens assim, que tem essa galera fiel e tudo mais, é muito bacana porque a gente pode também fazer a contrapartida, né, e ajudar colegas que estão precisando. Então, o ciclo se fecha. É uma coisa muito bonita, assim, muito bacana. E sem contar que o Veiga eu adoro fazer, né? O Veiga é divertidíssimo. E os animes também. Os animes têm um público muito fiel, muito fiel. E é muito legal. É como eu falei, o Veiga, mesmo quem odeia ele, gosta. E pra galera que fica mandando mensagem pro Irã e para outros dubladores no Instagram pedindo, ao invés de mandarem mensagem, vão no site do Nossas Vozes Isso aí, e faz orçamento para eles. isso aí. É baratinho, é um valor só simbólico mesmo, mas que depois, no montante total, né, na soma final, dá para a gente ajudar muita gente. É um projeto bem bacana. Que todo mundo fica feliz, tanto nós Exatamente. como os fãs, Falou, falou tudo, exatamente. por A galera receber o recebe áudio. mensagens, né, as mensagens com seus personagens favoritos, seus dubladores favoritos, e É. o pessoal que precisa está sendo ajudado. E a gente é só um canal para que isso aconteça. E dublar games deve ser uma loucura, né? O ritmo é bem diferente. Como é esse processo? Rola uma preparação especial, tipo uma técnica vocal diferente? Quem dera que a gente tivesse tempo para fazer uma preparação especial. Ah, Não não. tem. O ritmo de gravação é o mesmo de uma dublagem comum, né? A gente costuma chamar de localização quando é game, né? Porque não é uma dublagem, é diferente, até porque na maioria, 99% das vezes, a gente não tem nem a imagem, né? Nem Nossa, imagem que eu digo assim, não tem aí uma gravura do personagem para a o gente ver como personagem. ele é, Aí sabe? dificulta. Quando, Tem. é, quando é assim, por exemplo, no caso do Veigar, já é um personagem, né, recorrente, então eu já sei como ele é, né, eu já joguei tudo, então eu sei como é. Mas a primeira vez que eu gravei o Veigar, por exemplo, eu não fazia ideia de como ele era, né? E aí colocaram, falaram, a gente não tem nada, a gente tem só uma gravura, só um desenho dele, né, um still, que dá pra gente mostrar só para você ver como ele é. E aí me mostraram, não mudou muita coisa, porque eu Aí falei, fez tá, a, mas... Hã? aí fez a voz que você imaginou que era. Não, aí a gente tem que seguir mais ou menos a voz original, né? Ah, a voz E, original. e o mais doido é porque, assim, como a gente não tem a referência do visual, como na dublagem, né, que você tem ali, né, no caso de uma animação, por exemplo, você tem o desenho ali passando na tela, você vê o seu personagem mexendo a boca, tudo mais e tal, você vai Isso dublando. facilita. Exato, você tem, né, o áudio que te auxilia e tem o visual que você seguia.
Agora, no caso do game, não. Você tem o áudio, você escuta o original e tem que repetir em português. Só que muitas vezes você tem que fazer, isso depois vai ser colocado, né, como num desenho animado, em sincronismo. Então você tem que fazer naquele tempo em que ele fala no original. E aí você tem que Nossa, escutar, lembrar, guardar na memória o tempo que ele fala e tentar fazer mais ou menos no mesmo tempo. nossa. Inclusive com as mesmas pausas e tudo mais. Se tiver alguma reação, se, por exemplo, ele fala alguma coisa tipo. Dessa vez eu vou te pegar. Dessa vez você não vai escapar. Então, assim, tem uma reação no meio de duas frases, você tem que fazer tudo ali exatamente igual ao original. Então, é um trabalho difícil e diferente, né, da dublagem. Tanto que tem colegas que não se adaptam muito, não gostam, inclusive, de fazer game, porque falam, não, isso não é dublagem, isso é outra coisa, é muito chato de fazer, e não funciona, é complicado e tal. Principalmente os mais velhos, né, que falavam, não gosto de fazer game não e tal, porque é isso, é um processo completamente diferente e é trabalhoso mesmo, é desgastante, né? Mas eu, assim, eu sempre fui gamer, eu sempre gostei de videogame, desde sempre, desde sempre. Então Super Nintendo, olha, se eu te falar, o- Atari. exatamente. Os jogos que eu jogava já estão no museu do videogame já. Na verdade, eu jogava antes do Atari, tinha um jogo no Brasil que era da Philco, chamado Telejogo. Eu vejo. Telejogo. Era um joguinho que era um console que tinha dois botõezinhos, né, de cada lado, e aí tinha futebol, tinha Pong, que era como se fosse um ping-pong, né, e tal. Que depois esses jogos ficaram famosos também em MSX, a galera que jogava em computador e tal, tinha esses Sim, jogos. Mas originalmente eles foram lançados nesses joguinhos, assim, nesses consoles. E aí eu jogava e tal, adorava. legal, E eu adorava jogar, por exemplo, Space Invaders, né, no fliperama, ia para fliperama jogar e tal. Até que um amigo do meu pai viajou para os Estados Unidos, aí quando ele voltou, ele foi na casa do meu pai, um almoço, sei lá, num churrasco, e aí ele levou o Atari. Ele chegou e falou, Nossa, que legal, lançamento, tal, não sei o que, eu comprei lá um joguinho. Aí ele ligou na televisão lá, quando apareceu o Space Invaders, que eu jogava, que eu gastava dinheiro para jogar, né? Que eu ia pro fliperama para jogar. E aí apareceu na TV da minha sala, eu falei, peraí, aí eu posso jogar quantas vezes eu quiser esse negócio? Ele falou, claro. Eu falei, eu quero um negócio desse. Eu falei, eu preciso comprar um negócio desse. Aí azucrinei meu pai e minha mãe até que eu consegui comprar um Atari. E eu jogava direto, Atari. E quando eu comprei, pouca gente ainda, né, pouca gente Aham. tinha, não tinha ainda todo mundo tem Atari e tal, não tinha isso. Foi uma coisa que estava bem no comecinho ainda. Então, ia muita gente, ficava assim, 10, 15 pessoas na sala da minha casa, a gente fazendo campeonato de Atari, jogando. Eu jogava, inclusive, era preto e branco, porque como ele tinha vindo dos Estados Unidos, o sistema de cor era diferente, porque antigamente tinha isso, você era incompatível, né, o sistema de cor no Brasil com o americano. Então você Sim. tinha que comprar um aparelhinho para transformar no sinal, para poder ficar colorido, era cheio de coisa. E aí era uma loucura. Então você jogava preto e branco mesmo, que eu não tinha o aparelhinho, eu jogava preto e branco. Então, Sim. assim, eu sou dessa fase. Depois disso, eu tive locadora de videogame, na época do Nintendinho, Olha, Nintendo, Master System, eu tive locadora muito tempo. E, e sempre gostei de game. Então, assim, quando começou essa coisa de localização de game, né, e fazer as vozes e tal, eu falei, nossa, eu tô em casa. Para mim, é a união dos dois mundos, de duas coisas que eu adoro, que eu amo, que é videogame e dublagem. Eu falei, pronto, não precisa mais é nada. um sonho. É um sonho se tornando realidade. É, com o crescimento das plataformas de streaming, como Netflix e Disney+, a dublagem alcançou mais gente. Você sente que mudou a forma como o público consome dublagem? E para você, como tem sido essa nova fase? Tipo Suits, que não fez sucesso na Uhum, TV, mas fez sucesso nos streamings. exatamente. Tem esse tipo de fenômeno, né? Porque os streams permitem essa divulgação, essa proliferação das produções que, de repente, se passasse na TV aberta ou numa TV a cabo, né, antigamente, de repente não tinha tanta aceitação. E aí, com o streaming, de repente, a coisa toma um rumo que você nem espera, que foi o caso do Suits, né? Tem aquele Que boom, bombou. assim, que bombou.
Mas eu acho que a principal diferença que passou a acontecer, né, com os streams, e que eu acho uma coisa muito legal, é a possibilidade da liberdade do espectador de assistir como ele quiser. Você pode assistir no idioma original, sem legenda, sem dublagem, assiste, sei lá, a produção, Dublado, né, a série é em inglês. Você assiste em inglês, você sabe falar inglês, tal, quer praticar, até o inglês muita gente usa para isso, né, para praticar o assiste inglês. com legenda Vê e lá. assiste Aí eu ou prefiro com assiste legenda porque eu dublado. gosto do áudio original. Não, eu prefiro dublado porque eu não gosto de ficar lendo legenda, porque você, quando baixa o olho Ah, para ler, você perde tudo que está acontecendo na tela. Ótimo. E aí, durante muito tempo, teve essa discussão, né? As pessoas brigavam na internet, se degladiavam, ficavam, não, porque dublado é muito melhor. Quer ler, vai ler um livro, vai ficar lendo legenda, não sei o quê. E aí, cara, aquela discussão, aquela é, briga. Eu falava, essa gente, cada um vê como quiser. E aí o streaming permitiu isso. Literalmente, cada um assistir como quiser. Então, isso é também muito bom. e também facilitou para quem perdia algum episódio e não sabia o que acontecia na trama. Podia ver no seu tempo. Exatamente. Agora você falou uma coisa muito importante. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu nunca gostei de assistir série. Porque eu assistia série, era, sei lá, tinha episódio toda quarta-feira, 9 horas da noite. Aí, 9 horas da noite, pô, sei lá, tava rolando futebol, aí eu esquecia, não via. Ou então tinha que estudar, ou tinha que fazer alguma coisa, esquecia e tal. Ou então eu até lembrava, mas eu falava, caramba, eu já nem lembro o que aconteceu na semana passada. E aí tinha que esperar. E aí vira aquela coisa meio novela, sabe? Que você tinha que ficar lá assistindo e tal. Aí depois começou o advento de você conseguir gravar, né? E aí você via no seu tempo. Mas aí tinha que lembrar de colocar para gravar. Tinha isso também. Aí, pô, tá. VHS, VHS, depois teve gravação digital, né, nas coisas assim, tipo Sky, CD, DirecTV e pendrive. tal, você conseguia gravar em pendrive e tal, essas coisas. Então, assim, a galera botava para gravar, ok. Mas às vezes eu esquecia de botar para gravar, então acabava não vendo do mesmo jeito. Então não tinha muita paciência para ver série, não. Eu nunca gostei muito de ver série. Eu gostava de ver série que não tinha continuidade. Aquelas séries que, assim, são engraçadas, que a história tem começo, meio e fim naquele episódio. Depois é, por exemplo, Friends. Friends é uma série que até tem um fio da meada, né? A história vai se perpetuando, vai se alongando e tal, né, ao longo de vários episódios, mas tem histórias que acontecem naquele episódio, que começa e termina no episódio. Então, é legal de você ver e às vezes você não tem a referência de alguma coisa que aconteceu no episódio anterior, mas aí acaba entendendo de qualquer forma e tal. Então, e é mais divertido, é coisa de comédia, então, né, fica meio Aí irrelevante a coisa do. É, vê mais, tipo pro Chaves. sim, exatamente. Chaves era uma coisa que você botava lá e se divertia, dava risada pra caramba e tal. E tudo bem se você não tivesse assistido o episódio anterior e tal, não tinha problema, sabe? Não, Tinha as porque era referências. histórias diferentes. Tinha as referências, alguma coisa que tinha acontecido, eles faziam alguma brincadeira depois no episódio seguinte e tal, mas que se você não tivesse assistido, não tinha problema, porque você ia entender do mesmo jeito e as histórias eram individuais, né, de cada episódio. Então, isso sim, eu assistia. Agora, a série que você tinha que acompanhar e tal, eu falava, não tem Aí não paciência é não. muito. E aí com Netflix, né, com Amazon, Apple TV, essas coisas todas, né, os Aí streams, começa. aí eu comecei a ver série igual um louco. Agora, muitas vezes eu prefiro ver série do que filme, porque eu engato, às vezes pego o final de semana, vou maratonando mesmo, assisto a série inteira no final de semana, porque é isso, eu posso assistir a série inteira. Agora, para você ver, os streams de vez em quando fazem isso, né? Lança uma temporada nova, mas não coloca todos os episódios Ah, disponíveis, né? tipo Tem essa Cobra coisa. Kai agora. Exatamente. Aí o que eu faço? Espero ter todos os episódios para assistir. Porque eu falo, não, senão eu vou ter que ficar esperando o resto dos episódios, eu vou esquecer o que eu já vi, eu vou esquecer de ver. Eu falo, não, eu vou esperar juntar tudo, aí quando tiver todos os episódios, eu vou e vejo tudo de uma vez. Então, É, assim, uma coisa, mais um fenômeno que aconteceu com o streaming. Eu e mais um monte de gente, com certeza, né, que eu vejo já com certeza. muita gente falando isso, que passou a ver série, que não tinha esse hábito e passou a ver direto. Airan, e sobre o futuro? O que você acha que ainda pode evoluir na dublagem brasileira? Tem algo que você gostaria de ver diferente, com novas oportunidades surgindo? Tipo, uma coisa que pode estar prejudicando muito é a inteligência artificial.
Por Uhum. exemplo, teve aquele trailer do Deadpool que usaram a voz Eu vi. feita por IA do Isaac Uhum. Bardavi. Uhum. Aí, mas só que não. A Disney falou que não foi ele, só que a Disney pode só ter cancelado por causa que os fãs caíram em cima. Uhum. É. A IA é aquela coisa, eu acho que É, ela pode ser uma ferramenta muito interessante. Por exemplo, a não é parte do nosso visual. favor. A parte É, visual, por exemplo, eu acho que é uma coisa bem interessante, porque a gente, por melhor que seja a dublagem, seja brasileira ou qualquer outro idioma, você faz uma dublagem muito bem feita, sincronizada, bonitinho, mas a boca da pessoa lá no original está falando outra coisa. Então ela nunca vai ficar exatamente igual, né? igual. Pode ficar muito bem feita, uma dublagem ótima, com interpretação boa, que é o mais importante, mas com sincronismo também muito bom. Mas nunca vai ser exatamente igual. Agora, com a inteligência artificial, né, manipulando a computação gráfica, na verdade, né, manipulando a labial, você faz aquele personagem, mesmo em filme, né, em película, em live action, que a gente fala quando é ator, né, de carne e osso, de verdade, a boca dele mexendo em português. Então, a sensação, a imersão que você tem é muito maior, porque parece que realmente ele está falando português mesmo. Não só por uma dublagem bem feita, mas pela parte visual também, estética, né? Que fica igualzinho. Então, pode ser uma ferramenta interessante para auxiliar com uma série de coisas. Eu acho que a inteligência artificial não é a vilã, não é isso. A gente já usa, né, a inteligência artificial para um monte de coisa. O Google é uma inteligência artificial, né? Sim, Então, assim, tudo é a forma como é utilizada, né? E para isso tem vai que ter depender da. regulamentação. É, Eu acho que a palavra-chave é essa, é regulamentação, porque quando você tem lei, quando você tem regra para como isso vai ser utilizado, aí é diferente, porque aí por você exemplo, consegue preservar as pessoas, né? Não só por- dublador, mas um monte de profissionais. então, é que tá tendo a campanha sobre a lei da dublagem viva, que é Uhum, sobre a IA a ser proibida de usar na dublagem. Que, por exemplo, teve uma série da Globo que vários dubladores se demitiram da série porque estavam usando com IA. uhum, Aí sim, isso aí prejudica não só os dubladores, mas só que se as emissoras, os contratantes começarem a fazer isso, a dublagem vai cada vez mais perdendo espaço. Mas só que vai exatamente. demorar porque a IA não tem a voz, a emoção que o ser humano pode fazer. Por exemplo, você, Aira, fazendo a voz do Beavis, traz uma emoção diferente. A IA Uhum, não tem emoção, é sim, sem vida. Isso aí tudo exatamente. ajuda a favor de vocês, dubladores. E por isso, que, na minha opinião, como o Daniel, a lei da dublagem viva tem que ser aprovada, porque a IA precisa ser parada na dublagem, que é uma causa urgente. É isso aí, falou tudo. Perfeito, exatamente isso. E não só, é porque é a IA generativa, né? Porque ela gera voz, mas ela não gera voz do nada, ela precisa de um banco de dados. E aí é que está o problema. Ela se apropriar de vozes, né? Para gerar uma outra voz e um trabalho. A interpretação nunca vai ser a mesma coisa, né? Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Por exemplo, na dublagem, a gente tem vários personagens, várias coisas que a gente grava, né? E às vezes eu estou fazendo, né, o Beavis, que é o protagonista, estou fazendo o Mike Ross, que é o protagonista, mas às vezes eu estou fazendo o garçom, às vezes eu estou fazendo o guarda 3 que fala sim, senhor, sabe? Mais nada. E o que que acontece? Muitas vezes essas falas não exigem interpretação, né? Um recepcionista de um hotel, vamos dizer, ele fala, bom dia, por aqui, por favor. Isso aí não Não, tem interpretação, é bom dia, né? Então, o que que acontece? A IA agora, nesse momento, já é capaz de fazer isso. E aí, se não houver regulamentação, o que vai aí acontecer é que os cada personagens vez ela vai grandes, melhorando.
Exatamente. Os personagens grandes, os protagonistas, não vai fazer, não vai conseguir a interpretação de um ser humano, não vai fazer. Então, essas pessoas vão trabalhar, né? Quem tiver protagonista, quem tiver personagem grande, vai trabalhar. O resto, que na verdade é o nosso feijão com arroz, porque a gente não faz protagonista todo dia, né? Quem dera fazer protagonista todo dia. A gente faz tudo, né? A gente faz, por exemplo, voice-over de documentário, que é aquela coisa que fica o inglês ou o francês, o idioma original, mais baixinho, e a gente vai falando, né, a dublagem por cima, né? Dá para ouvir o idioma original lá no fundo, e aquilo ali não tem interpretação. Inclusive, é uma coisa que muito dublador, muitas vezes, quando a gente chega no estúdio, a gente tem dificuldade para fazer, porque o diretor fala: olha, é voice-over, não é dublagem, então não dubla, não tem que fazer sincronizado e nem tem que interpretar, faz reto, faz, né, que a gente chama faz branco. Então, é aquela coisa, os animais nessa floresta estavam e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Você vai fazendo uma coisa totalmente flat, totalmente reta, não tem interpretação. Aí E não aí, tem e aí interpretação. isso a Aí, IA aí pode fazer, você pode fazer entendeu? Então, o que tem que acontecer? É uma regra. preservar esse trabalho das pessoas, né, dos dubladores. E a única forma de preservar é com essa lei, com essa PL, que é justamente para regulamentar isso, para poder organizar a coisa toda. Porque, ok, você quer usar a inteligência artificial para fazer uma coisa com a minha voz. Ok, você vai pagar por isso. Então, assim, Sim. como vai ser feito, o valor que isso vai ter, como vai ser, né, articulado, aí é uma outra questão mais para frente. Mas o que precisa primeiro é a gente segurar essa bomba que está vindo agora aí com a IA, para a coisa não perder, não sair do rumo, porque senão vai virar bagunça. E não só na dublagem, com tudo. Aí tem Artistas outras plásticos, profissões. designers, Desenhistas. desenhistas, exatamente. Essa galera toda está perdendo música, o pessoal está batendo cabeça. Porque música hoje em dia já tem um monte de gente entrando com processo, com um monte de coisa, está dando uma confusão. Por quê? Você chega lá, é como se fosse um chat GPT, né? GPT, que você vai lá, escreve o que você quer e gera um texto. Só que tem um programa que faz, quer dizer, um não, tem vários, né? Vários portais que fazem isso online, que você descreve, fala, eu quero um forró com uma letra que fale sobre o Daniel dançando na praia. E aí a música Ai, sai, 2 minutos depois sai um forró pronto lá e tal, sabe? Então, assim, eu quero um forró misturado com heavy metal sobre o Daniel dando um mergulho na piscina. Vai fazer a letra, vai fazer a música, vai fazer a harmonia, vai fazer tudo. A música tem introdução, aí tem guitarra, tem os instrumentos todos e tal. E a música sai pronta, que você fala, caramba, é uma música, né? Parece que alguém gravou aquilo, compôs, e foi uma coisa feita em 2 minutos numa inteligência artificial. Então imagina, aí você leva isso para outra esfera, por exemplo, para uma coisa que eu faço também, que é trilha sonora para audiovisual, seja para desenho, para game e tal. Você precisa de uma música. Você vai lá falar, eu quero uma música assim, 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 descreve o clima que você quer, a atmosfera da música, o ritmo e tal, e fez, acabou. Quer dizer, o que aconteceu? A pessoa que fazia composições para trilha sonora de filme, de desenho, de game e tal, perdeu o trabalho. Perdeu o é, trabalho. Entendeu? Então, não é só a dublagem, é para tudo, para a várias lei, profissões. a inteligência artificial precisa de uma lei de uso. Exatamente, para regulamentar, para regular a coisa toda, porque assim, ela pode ser benéfica, a gente não tem como Pode, frear a pode tecnologia, né? nos ajudar, mas só que Pode, nós temos que ajudar. Ela tem que ser ao nosso favor, não para nos exatamente, ferrar. exatamente. E uma coisa que o pessoal fala e que eu concordo muito é assim, para quê? Sabe, para É, quê? A única resposta é financeira, só que ainda não sai mais barato você dublar com inteligência artificial, não, sabe? Então, sai, assim, não faz sentido. Para quê? Para que usar inteligência artificial? Porque, fora o hype também, né? A modinha que todo mundo quer usar porque é novidade e tal, não sei o que. Pô, inteligência artificial, vou fazer não sei o que, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, todo mundo começa a postar coisa com inteligência artificial achando o máximo, achando engraçado, achando divertido, uma ferramenta nova, diferente e tal. Mas isso tem consequências, né? Muito sérias, por sinal. Irã. E agora, para encerrar com chave de ouro, o que você tem aprontado por aí? Tem algum projeto novo que você pode contar para a gente? Fazendo Pois é, favor? pois é. Aí é aquela questão, né? A gente sempre tem alguma coisa que está fazendo e tal, mas a gente não pode falar por causa de Ah, confidencialidade. é A gente não pode contar. verdade.
Então, assim, tem coisas interessantes, mas eu não posso contar, eu não posso falar. Então, assim, mais para frente, você me chama de novo, aí eu conto para Pode você, deixar. tá? Pode De deixar que eu vou novidade, chamar. de novidade que eu posso contar, fora da dublagem, que não tem nada a ver. Eu estou estudando para caramba, psicanálise clínica, que é uma coisa que eu sempre gostei e que eu vou poder Da ajudar hora. mais uma vez as pessoas, né? Ajudando através das Sim. nossas vozes, podendo ajudar também outras pessoas que estão com N questões, né? A gente vive num mundo que está todo mundo ansioso, todo mundo com depressão. Depois da pandemia foi uma loucura, né? As pessoas terem que ficar lá enfurnadas, né, em lockdown, trancadas dentro de casa. Isso trouxe consequências. Então, assim, é um momento de conseguir auxiliar, ajudar as pessoas de alguma forma, para mim, vai ser muito bacana. Então, a única novidade que eu posso falar não é dentro da dublagem, é fora, Sim. que eu estou estudando muito o dia inteiro para isso. Mas na dublagem me chama que eu te conto quando puder. Parabéns, Eu posso falar, obrigado. Eu posso falar do Veiga, porque o Veiga já está. O trabalho atual muito legal, que eu adorei fazer, adorei o resultado e que eu posso falar, é do Veiga. que da hora. Airan, foi sensacional ter você aqui. Ah, obrigado. Obrigado por compartilhar sua trajetória e essas histórias incríveis com a gente. Tenho certeza que o público adorou. Airan, Obrigado. se você puder fazer a voz do vaidoso dos Smurfs. Ah, mas é claro que eu posso. Ai, quem é esse aqui no espelho tão lindo? Ah, sou eu! Muito obrigado, Airan. E para você que está assistindo, não esquece de seguir o Versão Brasileira Podcast Isso aí. nas suas plataformas favoritas. E também confira as redes sociais do Airan. É só procurar por @Airan_Pinheiro. Isso aí. É, porque tem que ter o underline, porque se for Airan Pinheiro só, aí vocês vão encontrar o meu filho, que é skatista, é outra pegada, é outra coisa. É meu filho, mas sobre dublagem, aí tem que ter o underline, Airan underline Pinheiro. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau. Valeu!